Olá, gente, boa noite, tudo bem? Tô arrumando aqui o Instagram, que ele tava bem para entrar, e aí aconteceu alguma coisa que saiu. Vamos lá, agora sim, acho que deu certo. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui é para fazer os dois ao mesmo tempo. Então tá, vamos lá. Gente, eu fiz uma parede nova para vocês hoje, mas já temos planos para novas paredes, tá? Boa noite, meu nome é Simone Cassola, eu sou terapeuta quântica, sou Theta Healer, instrutora de Theta Healing e palestrante. A live de hoje, vocês votaram até para escolher o tema, então a live de hoje é sobre propósito de vida. Então, um propósito de vida, como identificar o meu. É, Eu achei super interessante porque eu tinha colocado na votação do Instagram, na enquete que eu fiz, eu tinha colocado um outro assunto que eu achei que fosse chamar muito mais atenção, que era o referente a quando a gente se sente uma esponja, que a gente entra nos lugares e a nossa energia fica mexida e tal, e a gente capta as coisas do ambiente. E aí a votação foi para o propósito de vida, como identificar o meu. Enfim, gostei bastante. Fiquei super feliz, na verdade. Às vezes é legal essas coisas da gente ouvir, né, e ter resposta de vocês, porque às vezes eu imagino uma coisa e vocês acabam respondendo uma coisa completamente diferente. Então, para mim é bem legal essa troca, tá? Então ficou. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou vendo umas pessoas me acenando aqui, a Fabiana. É... A Dauri, meninos! Pessoal de eventos que vai aparecendo, eu adoro. Gente, acho que tá dando para ouvir bem, né? E no Face, quem tá aqui é a Cristina. Cristina. Bom, gente, então vamos lá. Bom, propósito de vida, como identificar o meu? Primeira coisa, quando a gente fala do propósito de vida, eu estou olhando para as duas câmeras porque a gente está no Face e no Instagram hoje. E eu não estou salvando dessa vez, tá? Eu vou colocar no ar assim que a gente terminar, eu disponibilizo para vocês, depois eu baixo para colocar no YouTube e no canal. Aí quem tiver, aí entrou mais alguém. Deixa eu ver. Oh, querida, Daisy. Quem tiver no Instagram e conseguir compartilhar com os amigos, dar os joinhas, dar os corações no Instagram também, é super bacana porque vai aumentando a visibilidade dos meus vídeos, tá? Então isso ajuda muito eu passar a informação que eu venho estudando, que eu venho praticando, que é o meu propósito de vida. Então me ajuda no meu propósito de vida de fazer isso chegar para mais pessoas. Tá? Então, de repente, vocês vão mandando mais corações aí no meio. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada mesmo. Então, vamos lá. Né? Agora que vocês já estão me ajudando no meu propósito de vida. Propósito de vida. Para a gente identificar o nosso propósito de vida, a primeira coisa que a gente tem a fazer é entender o que é um propósito de vida. Né? Pensa só. Como que a gente vai identificar? Gente, sabe o que eu fiz? Uma coisa, eu posicionei a câmera do Instagram num lugar que eu não consigo ver as mensagens do Face. Deixa eu mudar de lugar, ver se dá certo. Peraí, acho que deu. Senão eu não vejo as pessoas falando. Peraí, deixa eu mudar um pouquinho. Eu fiz a parede nova. E depois eu vou fazer uma outra parede super nova. Vai ser bem legal. Hoje eu tô fazendo um teste dessa parede nova. Agora tá aparecendo a minha planta. Tá ótimo. Ops. Veja, melhor eu arrumando com vocês, né? Tá ótimo. Obrigada, gente. Vocês são super compreensivos comigo. Não, melhor é que cada hora acontece uma coisa, né? Deixa eu pôr aqui. Não, acho que deu certo agora. Não, peraí, gente. É porque agora pega num botão que apaga
o Face. Acho que assim ficou bom. Tá um pouco torto. Ah, não, tá bom. Tá ótimo. Então tá. Então, pra gente identificar... Ai, lindona, sou eu, obrigada. Marca umas pessoas, Daisy, vai dar super certo, adoro. Michele, bom, todas bem-vindas, adoro quando vocês aparecem. Vamos lá. Para a gente entender, para a gente identificar o nosso propósito de vida, a primeira coisa que a gente tem a fazer é entender o que é o propósito de vida, tá? Tem muitas formas de explicar, aliás, tudo na vida tem muitas formas de explicar. Eu vou falar um pouco de como o meu filtro vê o propósito de vida, tá? Então, o propósito de vida é algo que a gente combinou com a gente mesmo quando a gente estava em forma de essência antes de encarnar aqui nesse planeta, nessa vida, antes da gente, inclusive, chegar na barriga da nossa mãe, antes da gente ser concebido. Tá? Então, o propósito de vida é algo que a gente já combina, a gente já predefine antes de vir para cá. São coisas que a gente escolhe evoluir ou aprimorar. Aprimorar é uma palavra mais legal. Então, é algo que a gente decide aprimorar. São características nossas, né? Características, assim, eu estou explicando de uma forma bem lúdica, considerando a gente. Mas a gente, sem esse corpo, a gente é a alma, né? A gente é a parte mais sutil de energia. Então, nessa outra forma que a gente tem, antes de ter esse corpo palpável que a gente tem aqui nesse mundo, a gente, nesse estado, a gente escolhe, né, características que a gente vai aprimorar. E o desafio é aprimorar essas características estando nesse corpo. Porque é nesse plano que a gente escolheu aprimorar. Então, a gente aprimora essas características, esses talentos, digamos assim, ou essas virtudes, e aí a gente aprimora, a gente desenvolve, a gente expande a forma de praticar esse talento. Então, o propósito de vida ele está ligado a isso, a coisas que a gente escolhe aprimorar antes da gente ser concebido. Que tem a ver muito com o que a gente é, com o que a gente realmente quer aprimorar. Né? Cada vez que a gente aprimora no Theta Healing, bom, vocês sabem que tem algumas técnicas quânticas que eu venho estudando, trabalhando, praticando, que é o Theta Healing, que é uma ferramenta terapêutica meditativa, quântica, e tem os florais também de vibrações quânticas do sistema do Joel Aleixo. Então são as coisas que eu mais uso. Isso, gente, dá joinha, dá coraçãozinho, compartilha no Face para eu ter o meu propósito de vida aí chegando, que é falar, né, contar todas essas coisas que eu estudo, que eu aprimoro, para passar para as pessoas. Então, quanto mais vocês curtirem, quanto mais vocês derem coraçõezinhos, vocês estão ajudando no meu propósito de vida. Obrigada. Então, o propósito de vida é isso. Então, a gente escolhe aprimorar. Cada coisa que a gente aprimora aqui nesse plano, a gente está aprimorando também na essência. Por quê? De qualquer forma, é muito mais... vou usar palavras diferentes. É mais diferente, digamos assim, desenvolver esses talentos, essas virtudes, estando nesse planeta com esse corpo, do que desenvolver algumas virtudes e talentos não tendo esse corpo. E aí, cada vez que a gente desenvolve esses talentos aqui nesse corpo, a gente altera na nossa essência também. Então, a gente ganha... vou dar uma outra imagem. Por exemplo, se a gente fosse uma lâmpada, sabe aquelas lâmpadas de teatro que fazem cenário? Ai, gente, obrigada pelos coraçõezinhos. Sabe aquelas lâmpadas de cenário que o pessoal coloca em teatro para focar na cena, para fazer... Tem umas quadradinhas, não sei se vocês já viram, é que eu trabalhei com produção, com cenografia, essas coisas, então eu entendo um pouquinho disso.
Então tem umas lâmpadas, né? Que eles colocam as lâmpadas e aí eles colocam umas abinhas. Peraí, deixa eu enquadrar aqui no Face. Um quadradinho assim, aí tem umas abinhas que aí eles vão fazendo assim, abrindo assim, para recortar aonde quer ser colocado a luz. Então, a gente é como se a gente tivesse uma iluminação cortadinha, e aí, conforme a gente vai aprimorando, a gente vai abrindo essa iluminação e chegando em mais lugares. Então, é meio essa. Eu estou colocando de uma forma lúdica, claro, didática, mas é por aí. Ai, gente, obrigada pelos corações, por marcar as pessoas. E aí, quem tiver pergunta, já vai separando as perguntas para gente, para eu poder responder para vocês logo mais. Então, ok. Então, a gente vai aprimorando, a gente vai. A gente escolhe, né? Então, antes, o que a gente vai desenvolver, o que a gente vai aprimorar, e a gente chega aqui e aprimora, para aprimorar não só nesse corpo, como na forma maior, do sentido maior, que é a energia que a gente tem, né? Que é a nossa essência, que é a nossa alma, que é a nossa fagulha divina, que é, enfim, cada um dá um nome para essa energia, né? Para essa essência. Então é essa essência que a gente está aprimorando. Então por isso que é escolhido antes. Então, antes disso, a gente já escolhe. Só que daí, o que a gente acontece? O que acontece? Aí eu vou dar uma explicação aqui da alquimia. Quando a gente tem algumas coisas lá para desenvolver, para aprimorar no nosso caminho, que vem lá do mistério da vida e tudo mais, para a gente chegar aqui, a gente precisa chegar com essa forma desse corpo material. Então, para isso acontecer, de forma lúdica, de novo, a gente passa como se fosse por um círculo, que na verdade a gente imagina, sabe o mapa astrológico, que tem todas as casas, todos os planetas, todos os signos, que são todos os arquétipos, todos os talentos, todas as formas de ver a vida, né? Então, isso é representado ali no mapa. Como se fosse um mapa daquele, a gente vai passando por um meio, como se aquilo fosse um cinturão, e a gente vai passando pelo meio disso num horário exato que a gente capte todas as características que a gente tem naquele exato momento, só que printado para esse mundo, para esse plano. Aí, quando a gente chega aqui, a gente está pronto. Parece mágica, né, gente? Tipo, eu acho essa imagem linda, né? Então, você vai passando e vai pegando as características exatas, só que como se fosse uma tradução, né? Da gente essência até a gente chegar aqui, e aí tudo ornando para a gente poder desenvolver aquele talento, aquela virtude que vai fazer diferença na nossa alma, na nossa essência. Então, o propósito de vida está ligado a isso, a essa escolha. Então, aí com essa escolha, a gente faz esse caminho para chegar aqui, nesse corpo, nesse plano, nesse planeta, para a gente poder desenvolver essas características, né? Que é o nosso propósito de vida. Então, a gente tem um propósito de vida que através desse propósito, a gente desenvolve, a gente aprimora esses talentos, essas virtudes que a gente escolheu. Ok, até aí beleza. Aí, o que acontece? Quando a gente tá passando por todo esse cinturão e tudo mais, para chegar na barriga da nossa mãe e ficar ali sendo gerado os 9 meses, e daí nasceu, por uma questão desse caminho que é da essência expandida, né, de energia de expansão, para caber nesse corpo que é um pouco mais denso e comprimido, a gente acaba perdendo algumas informações no sentido de quando comprime, algumas coisas não vêm do mesmo jeito. É como se... Ah, já sei. Sabe quando você manda um arquivo por e-mail, um arquivo muito grande por e-mail, e aí você precisa fazer
você precisa comprimir o arquivo para mandar, e aí quando a pessoa recebe, ela precisa decodificar aquilo. Então é tipo isso. Então a gente codifica, chega aqui a gente precisa decodificar. Então essa coisa de entender qual é o propósito de vida é essa decodificação. Né? Então, para a gente entender o nosso propósito de vida, a gente precisa, então, decodificar. Como que a gente faz para decodificar? Aí, então, chegamos na parte que é como identificar o meu propósito de vida. Tem algumas coisas. Gente, coraçõezinhos, estou adorando, obrigada. Adoro, adoro. Gente, mais coraçõezinhos, que assim o meu vídeo fica mais visualizado e aí o meu propósito de vida fica mais fácil de ser atingido, a fluidez. Então, o que eu ia falar para vocês dessa facilidade, dessa fluidez, é que quando você tem a sua vida caminhando, que você faz as coisas e as coisas deslancham, você sabe aquela coisa assim, algumas pessoas vão se identificar com isso. Sabe aquela coisa quando você vai fazendo as coisas, você chega num lugar que normalmente demora, tem uma burocracia, você fica na fila e tudo mais, mas você chega lá, nesse dia não tem fila. O funcionário que te atende, ele dá jeito em tudo, você sai de lá em 10 minutos. Sabe aquela coisa? Isso é um sinal de que você está no seu propósito, você está no seu caminho, que você já está desempenhando. Porque se as coisas fluem para que você esteja caminhando, você já está no seu propósito. Então você continua nisso que você está pensando e automaticamente não é só as pessoas que aparecem para você, para te facilitar. Porque quando você sabe, mesmo que seja internamente, você fala, ai não, mas eu não tenho consciência. Não, provavelmente, quer dizer, na verdade, sim, você tem consciência, porque se você não tivesse, se você não soubesse o que você quer e o que a sua alma veio fazer, as coisas não aconteceriam para você. Então, se as coisas estão acontecendo, é que o que você está fazendo está coerente com a sua alma e com o seu propósito de vida. Então, você já está. Então, gente, se alguns de vocês se identificaram com isso, sucessaço, porque vocês já estão. Quem quer me fazer uma pergunta? Beta, era essa a pergunta que você ia fazer? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui mais para cima. Para essa iluminação poderia ser o que alguns estudiosos nomenclaturam de aura. Também, pode ser. Que o Carlos perguntou isso antes, a energia que eu estava falando antes. Né, gente? Porque eu desato a falar, e aí as perguntas de antes às vezes ficam meio perdidas. Então é isso. Daí a Beta faz a sua pergunta, que daqui a pouco eu já olho de novo. Vou continuar falando. Gente, adoro os corações. Obrigada! Então, assim, se você se identificou com essa situação, é porque você já está no seu caminho, você já está no seu propósito. Então, sucesso, maravilha, continua. E aí, o que acontece com quem já está nessa história? Quem já está vai tendo insights, vai tendo ideias, e a coisa só tende a estar cada vez mais abundante, só tem como cada vez mais os caminhos estarem mais abertos, atrair mais pessoas que alavanquem para que a coisa aconteça cada vez mais abundante. Esse é o natural. Para quem ainda não está nisso, que é um pouco diferente. Tem uma dica, que é uma dica super forte, essa dica, que ela é o seguinte. Quando a gente não tá, deixa eu explicar uma coisa antes. Quando a gente não está no nosso propósito de vida, a gente ainda não sabe exatamente, não conseguiu decodificar exatamente e tudo mais. Deixa eu ver a pergunta da Beta. Como podemos identificar que estamos seguindo no caminho certo do nosso propósito de vida? Ah, você respondeu, bem legal. Bom, é isso aí mesmo. Então, essa é para quem já está. Se você já está, perfeito, lindo.
Ok. Se você sente que as coisas emperram pra você, sabe aquelas coisas, ai, comigo as coisas sempre dão errado, ai, sempre acontece alguma, eu sabia que ia dar errado. Tava tudo indo muito certo, muito bem, putz, mas comigo sempre é assim. Esse tipo de pensamento, ele é um pensamento, o que que acontece? A gente tem, quando a gente nasce, que a gente escolhe lá os nossos desafios lá atrás, né? Então, o nosso propósito de vida, ele é ligado a essa superação, a esse desabrochar, a esse aprimorar de talentos e virtudes. E, gente, quando eu falo virtude, eu acho assim, tem graduação de virtude, né? E tem qualificação, digamos assim. Qualificação, não é qualificação. É tipo que as pessoas podem ter até os mesmos talentos que a gente deu, os mesmos nomes, mas que cada um desempenha de uma forma. Por quê? Porque a pessoa é única. Todos nós somos únicos, todos nós somos número um. Porque não tem ninguém igual a gente para ser um número um e o outro número dois. Pegou? Tipo, então tá, então quando a gente está lá desenvolvendo essas virtudes e cada um é diferente do outro, então não tem, esse tem uma virtude, tem graduação, mas não tem, esse é 1%, esse é 100%. Não tem isso, porque as coisas são infinitas. Elas são tipo, uou, elas são infinitas. Né? Então como é que você pode dizer que uma coisa é 100% se ela é infinita? Entende? Ela pode ser até plena. Que daí você pode falar, pleno é 100%, mas entende que não é mensurável, a gente está falando de um outro tipo de coisa. Então tá, então uma coisa que é muito interessante é essa. Então se você acha, se você se percebe falando isso, de que é para você dar errado, ou tipo, eu sabia que eu ia ficar que eu ia vir aqui fazer tal coisa, pegar esse documento, e que eu ia passar o dia inteiro aqui. Eu tinha certeza que eu ia perder o dia inteiro fazendo isso. O que acontece? Se você está perdendo tempo na sua vida e você fala isso, você se percebe falando, é porque realmente você está. E as crenças que a gente tem que bloqueiam a gente, as crenças limitantes, porque crença é tudo que a gente acredita, né? A palavra crença é tudo aquilo que a gente acredita, né? Então, só que tem as crenças que elas limitam um aprendizado, um aprimoramento. Quando a gente percebe que a gente quer, que a gente está nesse aprimorar, que esse aprimorar é uma coisa que a gente veio fazer, e a gente não consegue, quer dizer que tem alguma coisa bloqueando a gente a conseguir desenvolver, aprimorar essa virtude. Então a gente está ali emperrado no nosso propósito de vida. E aliás, emperrado numas, né? Porque se a gente está na tentativa ou no caminho, mesmo que a gente não consiga e a gente vai conseguir depois, porque isso é fato, se você está lá fazendo, cada vez que você faz, você consegue uma coisa diferente, uma coisa a mais, né? Porque diferente amplia aquele ângulo. Então, se ampliou o ângulo, quer dizer que é a mais. Faz sentido? Então, mesmo que aparentemente a gente ache que a gente está fora do propósito, ainda assim a gente está no propósito. Porque dentro daquela nossa limitação, daquele nosso bloqueio, que é exatamente isso que a gente veio superar, aprimorar, abrir o rolê, a gente está no propósito. Mas, enfim, a ideia é a gente ter o nosso propósito fluido e a gente aprender a aprimorar as coisas de forma leve, de forma harmônica, de forma satisfatória. Porque assim, gente, aquela pessoa que fica doente a vida inteira e que vai desenvolvendo as piores doenças, estou dando um exemplo, tá? Ela também está no propósito de vida dela. A única coisa é que ela tá de uma forma que é pesada, que é penosa, que é difícil, né? Que é de insatisfação, mas ainda assim ela tá no propósito dela. Não tá na abundância que a gente diria positiva, né? Que a gente fala, tenho tudo, aprendo pelo amor, né? Então, né? Tudo depende do referencial. Então, continuando.
Então, uma das coisas que são essas, se a gente percebe coisas que a gente reclama, que a gente tem certeza que vai dar errado, são indícios para a gente olhar e tirar isso da frente. Quando a gente tira isso da frente, fica mais fácil da gente identificar, da gente fluir. O tirar da frente, o que, que é? É você olhar para aquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É você olhar para aquilo. Gente, tem um monte de comentário aqui, eu nem vi. Ai, peraí, tem que ir para baixo. Deixa eu ver quem mais. Ai, gente, várias pessoas aqui, tô adorando. Ai, que demais! Gente, faz mais coraçõezinhos, compartilha mais com os amigos. Ai, adorei, gente! Então, assim, ai, gente, tô amando isso. Então, assim, e pessoal do Insta também, dá os coraçõezinhos pra mim aí, a cena. Então, assim, o que que acontece? Quando a gente tá com alguma coisa que a gente percebe, obrigada, que a gente percebe que a gente está bloqueando, é uma ótima forma da gente olhar para aquilo e ver o que a gente está bloqueando. Então, através desse perceber que a gente está bloqueando, é uma forma da gente entender qual é o nosso propósito de vida. Porque se a gente está bloqueando, a gente está bloqueando alguma coisa. Então, é esse alguma coisa que a gente precisa entender. E normalmente a gente entende o alguma coisa, aí a gente olha para esse alguma coisa e vai mais fundo nesse alguma coisa. Por exemplo, medo. Medo é uma coisa assim incrível, porque ele é para você saber qual é o seu propósito de vida. Se você não é aquele caso da abundância que vai, que tá indo, que você vê o resultado acontecendo, que você tá cada vez mais abundante, com cada vez mais pessoas ali fazendo, estando naquele propósito. Porque o que acontece? Quando você está muito firme no seu propósito, você está muito consciente, você tem muita clareza do seu propósito, você atrai para o campo as pessoas que têm a mesma sintonia para acontecer. Se você está no campo do não acontecer, do bloqueio, o que, que acontece? Você atrai pessoas de bloqueio. Então, quando você está no fluxo, é mais fácil de você reconhecer. Você está no propósito. Agora, se você está nessa outra parte que está sendo bloqueado, então vamos olhar para o bloqueio. E quando você tem medo, tipo, por exemplo, dica principal, assim, qual é o meu propósito de vida? Fecha os olhos, respira profundamente, senta numa posição confortável, dá 3 respiradas profundamente, calmamente, suavemente, inspirando e expirando, saindo tudo que não é mais útil para você. Faz de novo, inspira a vitalidade e expira, e aí você pensa com integridade, para ter a resposta de dentro de você mesmo. Qual é o meu maior medo? Qual é o meu maior medo? A hora que você se permitir olhar para o seu maior medo, você vai entrar em contato direto com o seu propósito de vida. Impressionante isso, hein? Separei isso para falar para vocês. É simples assim? É simples assim. Só que essa pergunta, quando a gente está falando no nosso principal medo, o que que acontece? Gente, é um medo. Um medo é aquele que está ligado a traumas. Né? Porque se é o seu medo, ele vai estar ligado a traumas. Ai, gente, mais corações, obrigada, adoro! Então, o que que acontece? É simples assim, mas vamos lembrar da autocompaixão. Você vai se perguntar: se você tiver livre para enxergar esse medo, mas esse medo na sua
Grandiosidade, sucesso. Isso é um sucesso. Isso é um sucesso. Porque é a partir desse medo. Então você vai olhar para esse medo. Você vai ver o porquê que é que você tem esse medo. E normalmente é assim, quando a gente faz a pergunta do medo, então assim, eu tô falando para as pessoas que conseguem perguntar e achar o medo mais profundo assim rápido. Então, mas tudo bem, se demorar umas horas, uns dias, umas semanas, não tem problema, né? Porque você passou toda a sua vida decodificando aquilo que foi codificado, né? De quando você era essência e você resolveu, né? O que que era que você ia fazer, né? O que que você ia aprimorar. Daí você fez todo o caminho até você nascer, fez todo o caminho até hoje, né? Nesse período até você nascer, você tinha codificado tudo isso, todo esse propósito de vida, para conseguir passar por todo o processo de nascer, de encarnar aqui. E aí, aqui, a necessidade de decodificar para você entender o seu propósito de vida. É denso de qualquer forma. Se você consegue lidar com essa densidade de uma forma natural, suave, que é o caso do pessoal que está super abundante e percebe já o resultado. Sucesso. Se você é a pessoa que pergunta para você mesmo qual é o seu maior medo, mas o maior medo é aquele que você nunca contou para ninguém, que você mal conta para você mesmo. É esse. Se você consegue essa resposta rápido, sucesso. Se você autocompaixão com a gente mesmo. Então teve todo esse caminho que a gente está querendo descobrir para descobrir agora. Então se levarem semanas e até meses, tudo bem. É um processo. Tá tudo certo. Então a gente pergunta para a gente mesmo qual é o maior medo e a gente vai se dando segurança. A gente vai se dando compaixão para ter essa resposta. Uma coisa importante, enquanto a gente estiver meditando, se você não é a pessoa que pergunta, não é a da abundância, né? E não é a de que pergunta e tem a resposta super rápido, o que que você pode fazer? Perguntou qual é o seu maior medo. A resposta não vem, você está ficando apreensivo, sei lá, qualquer coisa. Vai mandando para você. Tem uma galera de reiki, o Teta Healer, sempre tem os Teta Healers aqui me vendo, né? Adoro. Os reikianos, tem várias outras formas de se mandar amor incondicional, de se imaginar. E, ó, quem não tem nada disso, se imagina envolvido numa energia de amor, de proteção, uma energia segura, de que é seguro você ter acesso a esse medo, que você já sabe ter discernimento para usar essa informação na hora que você escolher, como você escolher, da forma que você escolher. Inclusive, se você escolher ficar sem usar nos primeiros momentos a informação, isso é válido também, você sabe fazer isso. Tá? Então você vai se colocando toda essa energia, se coloca numa bolha dessa energia, se sente envolvido por essa energia, para te dar segurança para acessar essa informação, que é uma informação muito íntima. É uma sensação, é uma informação muito da sua essência. Então vamos com calma. Vamos com compaixão com a gente mesmo, né? Então se coloca lá. Ai, gente, obrigada, adoro. Corações, joinhas e tudo. Então é isso que a gente faz. Perguntou, não teve a resposta, vai meditando todo dia, fica lá. Medita, escolhe uma hora do dia que você consegue ficar tranquilo e faz uma meditação que seja de 15 minutos. E vai se mandando, vai se sentindo, se empoderando dessa energia de que é seguro para você ter acesso a essa informação. Tá, aí então, uma hora você vai receber você vai ter insights.
E aí você vai aprofundando nisso. Você vai aprofundando. Nossa, esse medo é o meu maior medo mesmo? Ou esse medo, você pode fazer uma outra pergunta. Ah, então, nossa, o meu maior é de barata. Legal, é um super medo, pode ser até um pânico. Mas ele é o medo da sua essência? Provavelmente não. Por quê? Porque barata é desse plano, né? Então, se a gente pensar, ok, é de barata, então fecha os olhos e faz a meditação. Dá aquelas três, senta confortável, dá aquelas três inspiradas e expiradas, né? Puxando vitalidade, amorosidade, harmonia, suavidade, segurança. E coloca o que você não quer usar para fora, que são os medos, as inseguranças, e vai. Aí o que você pensa? Ok, meu maior medo é de barata. Eu me imagino nessa situação de barata. Sei lá, queria uma lá. Eu tô num lugar cheio de barata, e não dá para eu sair. Cada pessoa imagina de um jeito. Isso que é muito legal. Por quê? Porque ela vai imaginar o medo dela. Ela não, ninguém na face da Terra consegue imaginar coisas que seja de outra pessoa. Ela não consegue imaginar o medo da outra pessoa. Ela pode vislumbrar, mas quando ela está criando, ela cria uma coisa que ela conhece. Não é legal isso? Meu, maravilhoso. Então, quando você está lá criando, você cria. É que eu tenho um pouco de medo de barata, que eu já superei, né? Tem isso também, a gente já sabe. Tem coisas que a gente passou, a gente já sabe, e aí a gente superou, mas a gente lembra como era. Mas assim, se eu ficar presa num quarto lotado de barata, tipo, não vai ser legal pra mim, né? Eu vou ter, sei lá, medo de que as baratas comecem a entrar na minha roupa, que elas entrem na minha boca, no meu nariz, nos meus ouvidos. Talvez, se você pensou em algum medo, você tem um pouco de medo de barata, você pensou, provavelmente você pensou outra informação diferente da minha, né? Sei lá. Então, você se coloca na situação e vai vendo o que vai acontecendo. Então, quando os bichos estão entrando, vou nesse meu exemplo, entrando nos meus orifícios e tudo mais, eu vou estar com bichos dentro de mim. E aí eles vão comer meus órgãos, e aí eu vou morrer. Ah, então o meu maior medo talvez seja de morrer, não das baratas. E será que meu maior medo é de morrer mesmo? Deixa eu ver. Tá, e se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Nossa, se eu morrer, aí cada um inventa o seu. Nossa, e aí tem várias respostas, assim, né? Em consultório mesmo aparece vários tipos de resposta, porque muitas vezes a gente chega na morte. A morte, ela não é o medo final. Normalmente, ela tem um outro medo. Então, por exemplo, vou dar o exemplo de uma mãe que tem filhos pequenos, de um caso, né? O medo dela era era outra história, não era de baratas e tal, mas o medo dela, se ela morresse, é que que ela não seria uma boa mãe, porque ela estaria abandonando os filhos dela, né? Então você vai entrando nisso dia a dia e meditando para você identificar o seu propósito. E a cada dia vai aumentando a informação. Então é assim que a gente descobre, que a gente identifica o nosso propósito. É uma das formas. Outra forma de identificar, que daí eu já falei bastante do medo. Então, você usar o medo para fazer isso. Ah, isso é um digging. Quem está me perguntando aqui é a Mari Ferreira. Isso é um digging que a gente coloca a pessoa. Gente, para quem não é Theta Healer, o digging ele é uma ferramenta de escavação para chegar na informação mais profunda. Então, isso é um digging. Você é Theta Healer, Mari Ferreira, né? Você é Teta Healer? Deixa eu ver se tinha mais alguma outra pergunta antes. Meu maior medo é o medo de ter medo.
É, Mari, então, é isso aí. Eu, a louca dos corações. Mari, pode continuar mandando coração, adoro. Mas é isso mesmo. Então, você vai. Então, quem é Teta Healer já conhece essa ferramenta. Para quem não é, é uma ferramenta de escavação. Então, quem não está muito habituado a usar, porque os Teta Healers, eles. O que, que é o Teta Healing? É uma ferramenta, é uma técnica que tem várias ferramentas. Para quê? Para ajudar, para facilitar a pessoa a aprimorar as virtudes, a identificar as suas virtudes, identificar o propósito de vida, identificar tudo. Ela é de autoconhecimento. Então, tudo que tiver a ver com informações de você mesmo, o Theta Healing facilita isso. Ele é um método que facilita esse autoconhecimento. E o digging, ele é uma ferramenta que a gente usa, que é essa de ir perguntando. Então, a gente vai seguindo e a gente vai aprofundando. Tem várias formas de fazer, até no curso são 8 atalhos que a gente usa. Então é de colocar no passado, de colocar no futuro, a gente brinca com isso para ajudar a pessoa, né, facilitar a pessoa ter acesso à informação do subconsciente dela. Que é isso que a gente está tentando decodificar. O que está no subconsciente está codificado. E o que a gente está fazendo é decodificar para a gente ter acesso. Então, o propósito de vida, ele está ali com o desenvolvimento do nosso autoconhecimento, faz a gente chegar no nosso propósito. A gente ajuda a gente a entender o nosso propósito de vida, né? Você desenvolver o seu autoconhecimento. Então, você pode ou pedir para um Theta Healer te ajudar nisso, pedir para ele te ajudar fazendo sessões, ele sentar para fazer as sessões, e aí ele te ajuda a acessar através das ondas teta o subconsciente para ajudar a decodificar essas informações. E para quem é Theta Healer, consegue fazer isso sozinho. E quem não é Theta Healer, tem essa forma de fazer através da meditação, que é uma forma. O Theta Healing, ele acaba facilitando, né? Ele é um método. Então, facilita bastante, muito, recomendo super. Mas se você não é porque você não é Theta Healer que você não tem acesso. Né, gente? Não é porque você não toma os florais alquímicos que você não tem acesso. Não é porque você não é reikiano que você... Né, não é porque você não sabe a geometria sagrada que você não tem acesso. Cada um acha a sua melhor forma e a forma que vai ajudar de forma mais efetiva no momento de vida que você está, no momento de essência que você está. Então, tudo é válido. Se você sentir de estudar o Theta Healing, de desenvolver isso, ou de fazer sessões disso para desenvolver, maravilhoso, eu super recomendo, né? Meu peixe, então, é a coisa que eu escolhi, que eu me trato e que eu escolhi estudar e praticar, experienciar, onde eu encontrei a minha maior transformação. Mas tem muitas outras ferramentas. Né? E um profissional, eu sou uma profissional que uso isso e os florais do Joel Aleixo. Com essas ferramentas eu me encontrei. Por exemplo, eu já estudei o Ayurveda. O Ayurveda é sensacional, é uma filosofia de vida milenar, sabe, é a medicina indiana, é animal o negócio. Mas eu não me identifiquei para me sentir uma terapeuta. Então eu sou melhor usando esses métodos, do que usando, por exemplo, a Ayurveda. Mas não é que a Ayurveda não seja boa, é que eu não, me identifico mais com essas outras, então eu uso o que eu me identifico mais. Então você usa a meditação que eu expliquei e tal, ou se quiser agregar coisas do que você estuda, do tipo de meditação que você já faz e tudo mais, sucesso, é isso aí. A ideia é a gente conseguir ter o nosso autoconhecimento. Gente, deixa eu olhar umas coisas escritas. Ai, a Daisy falando, Teta Healing pra mim foi libertador, nunca mais fui a mesma. Eu também. A Cris, tenho feito muita meditação e ouço mantras lindos. Gente, tem os mantras, tem as frequências de solfégio, que é com 2Gs que escreve. Que daí você escolhe a frequência para te ajudar a acessar coisas que você quer. Ai, Deise, tá rindo, né, de eu falar da barata. Identificou, tem mais gente, né? Enfim, deixa eu ver.
Ai, a Maria Teta Healer, sim. Próximo mês farei o avançado. Essa técnica linda caiu no meu colo. E eu me encantei. Sim, a gente sempre pende mais para um lado que o coração prefere, sim, com certeza. Por mais que tenha outros estudos, sim, é isso aí. Enfim, eu preciso marcar, inclusive, o avançado aqui em São Paulo. O meu acho que vai ser. Preciso ver se eu consigo marcar em agosto ou só em setembro. Mas tem várias pessoas, né, que dão. E aí tem que sentir também a pessoa que. O canal. Porque o canal que passa para você também tem que sentir no coração. Né? Então, os tipos, às vezes a gente fala, não, tem vários acupunturistas. Mas tem um que eu vou, que é aquele, assim, 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 que você não troca jamais, porque você se identificou com aquele profissional. Teta Healer é a mesma coisa, instrutor de cursos é a mesma coisa, o mecânico, sabe? Que a gente não muda também. Então, assim, todos os profissionais, eles são únicos, porque eles são pessoas. Então, ele tem um filtro, e normalmente a gente puxa a frequência, né? Um do outro. Então, você acaba indo fazer curso com alguém que vai, naquele momento, que vai ser o mais perfeito para você naquele momento. Qual a Maria Eugênia, a Maria Holística que você está falando? Uma fofa, uma fofa. Que legal. Então, assim, então a gente vai atraindo, né, as coisas, porque a gente tem uma inteligência, a gente tem essa frequência e a gente atrai pra gente as coisas pra gente realmente identificar o nosso propósito, pra gente se autoconhecer e pra gente conseguir chegar nessa abundância. Se é a nossa ideia, né? De ter a abundância no lado gostoso, prazeroso e tudo mais. Esse prazeroso que eu falei, tem gente que tem prazer em dor, né? Tem outras coisas, né? Tem tanta coisa nesse mundo. Mas se é a escolha da pessoa, tá tudo certo, gente. Não tô dizendo o que é melhor, o que é pior. Cada um tem a sua. Mas para quem quer uma coisa mais harmoniosa, mais libertadora, mais satisfatória, então eu tô dando essas dicas. Tá, vamos lá. Então, eu falei do medo. Ah, agora falei que eu ia falar um negócio da parte mais positiva, né? Então, assim, quando você muda alguma coisa e você sente de forma satisfatória, de forma de coração, sabe aquela coisa de você falar, ai, nossa, que bom, ai, que legal, ai, que, nossa, foi aquilo lá foi sensacional, gente. Nossa, essa aula está sendo maravilhosa. Essa live, por exemplo, cada vez que eu sento para fazer uma live, eu posso até estar desanimada antes de começar, mas quando eu começo, para mim é tipo muito bom, sabe? É assim, se eu tiver desanimada, é bom eu dar um curso, é bom eu falar com as pessoas, é bom eu fazer uma live. Porque isso me leva para o meu propósito de vida. E aí o que acontece? Aumenta a minha vibração. E aí eu sinto prazer, eu sinto felicidade, eu passo a atrair as coisas que me trazem facilidade. E aí a coisa fica mais colorida na minha vida. Eu adoro cores, então a coisa fica mais colorida, ela fica mais fácil, ela fica mais leve, ela fica mais harmoniosa. Então, quando você sente que você fez alguma coisa, ou tem uma ação, você fala, eu trabalho, sabe, mas estou tão cansada daquele trabalho, eu não aguento mais ir todo dia naquele lugar, encontrar aquelas pessoas. Aí você tem que ver o que está acontecendo. Se você sente isso, mas tem uma coisa no seu dia que você faz, mesmo sendo no trabalho, que você está de saco cheio, mesmo sendo no trabalho e que te faz bem, medita se imaginando naquilo. Por que eu falo isso? Porque quando você entra na vibração de alguma coisa que está te fazendo bem, você entra na frequência que te ajuda a alavancar a parte satisfatória. E quando você está na parte satisfatória, você está no caminho do seu propósito de vida de forma leve, suave e harmoniosa. Faz sentido, gente? Isso que eu estou falando? Essas dicas que eu estou dando?
Deixa eu ver se tem mais coisas aqui escritas. Ana Luísa Silveira! Saudades de você! Repete o nome da frequência para meditar, por favor. Esse solfejo, dá um Google. Tem coisas no YouTube, tem coisas no Spotify. Ele escreve Solfeggio, solfeggio, com 2 Gs. Eu acho que é italiano, né? Como italiano, solfeggio, se eu não me engano, que escreve. Então, e aí, são várias frequências. Tem algumas pessoas que escrevem sobre as frequências. Né? Isso, para quem é Theta Healer, tá no 6º plano de existência. Então, é usando o poder de cura do 6º plano. Deixa eu dar mais alguns exemplos. Isso eu explico nos cursos, tem no curso básico, e depois, que eu explico um pouco, e depois no curso avançado a gente aprofunda mais esse assunto. Então, todos os planos de existência, no Theta Healing a gente considera que o plano máximo, que engloba todos os outros planos, ele é o plano da própria energia criadora. E dentro desse 7º plano, existem os outros 6 planos. Então, esse do solfejo, que é o som, que é a mesma coisa que você mantralizar, né? Se você fizer os bidyas, mantras, se você fizer mentalização de geometria sagrada, isso tudo faz parte da cura, dos tipos de cura do 6º plano, tá? Por exemplo, se você usar... se você falar assim, não, eu vou meditar e para facilitar, que isso é uma dica também. Você pode ter pedras ametistas. Elas ajudam na meditação, elas ajudam a abrir a intuição para ter acesso a informações mais profundas, né? Além consciente. Então, se você usar uma ametista, a gente está falando do poder de cura do 1º plano. Se você fizer, por exemplo... o pessoal que conhece ervas, que usa óleos essenciais, se você usar... Deixa eu ver uma dica. A lavanda é boa para intuição também, para insights. O olíbano, ele é ótimo para fazer a harmonização de todos dos hemisférios, né, do nosso organismo, do nosso metabolismo. Então, quando a gente está coeso, é mais fácil a gente atingir esse estado meditativo e ter informações. Então, dá para usar as plantas. Então, quem tiver mais informações disso também, aí a gente está falando de 2º plano. Gente, por exemplo, quem tem gato? Quando eu vou em algum lugar atender alguém que tenha gato, normalmente o gato vem trabalhar comigo. Então, para mim, o gato, ele me ajuda a trabalhar, né, nessa questão de acesso a informações e tudo mais. Ele está no 3º plano, junto com a gente. Então, eu, Theta Healer, estou no 3º plano. Se vocês marcarem uma sessão comigo, então, a gente vai estar usando também o 3º plano através de mim, que sou um animal, então, fazendo o elo. Se você trabalha, por exemplo, com energia de mestres, com energia de animal de poder, isso é poder de cura de 4º plano. Ou se você trabalha com forças xamânicas, a gente está falando de 4º plano. Se a gente está falando, por exemplo, assim, eu faço uma oração para um anjo da guarda, ou para um anjo, sei lá, vou falar um nome de anjo.
O anjo Rafael, que é o meu protetor XYZ. Aí você está falando do quinto plano. Bom, dei um exemplo de cada plano. Cada plano tem o seu poder de cura. Né? E o poder de cura, o que ele é? Ele é é o seu acesso à informação, a clarear a informação, permitindo você se conhecer melhor e ter maior coesão no seu campo energético. Então, o poder de cura, ele é o que é como se fosse clarear você, iluminar o seu pensamento, iluminar a sua percepção. É autoconhecimento isso. E isso te ajuda a perceber de forma mais clara o seu propósito, te dá insights de forma mais harmoniosa, de forma mais fluida, para você fazer o que você veio fazer, o que você veio desempenhar, o que você veio aprimorar. E quanto mais você está nessa fluidez e você aprimora, né, o que você veio fazer, quanto mais você está na prática do que você veio fazer, mais satisfação você sente. Gente, sabe depressão? Depressão está sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde a doença do milênio, né? Tá assim uma coisa absurda, porque ela em algum tempo ela vai ser a doença unânime no mundo, coisa que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Até então, quando eles faziam as pesquisas, as regiões tinham doenças, cada uma a sua, né? De acordo com o cotidiano, né? Com a cultura e tudo mais, se desenvolvia uma doença mais num lugar, outra na outra. Faz sentido, né? Até se a gente pensar que a gente tem hemisférios diferentes, né? Que a Terra, em alguns pontos, no mesmo tempo, alguns pontos tem mais sol, outros tem menos, então varia a estação, varia o metabolismo, enfim, varia várias coisas. Então a gente tem um habitat diferente, então a gente pode, né, desenvolver questões diferentes. Então, e tinha isso de ter doenças diferentes. A pesquisa da Organização Mundial de Saúde é que, em pouco tempo, essa informação eu tive no ano passado, que o tema era depressão. Eu não lembro agora exatamente se era assim, em 2 anos, em 4 anos, em 5 anos, mas era uma coisa perto, assim. Então, se você pensar que no ano passado, quando foi feita essa pesquisa da evolução da depressão, a estimativa era que a depressão estaria atingindo unânime, sendo a doença de maior ocorrência em todas as regiões. Não era somando tudo, então no mundo essa é a mais. Não, ela era a mais na pesquisa em todas as regiões. A depressão, falando energeticamente, uma pessoa que não está satisfeita na vida, que ela não tem bons momentos, que ela não cultiva boas ações para ela. Não estou falando boa ação de... não estou considerando assim boa ação de você faz um negócio e leva para o outro. Porque eu sou católica e eu preciso fazer o bem ao próximo. Ou a gente que vem do catolicismo, a gente tem marcas. Então, é uma coisa fácil de encontrar por ser histórica, por ser coletiva. Muita gente tem e não sabe que é crença coletiva. Porque ninguém é obrigado a fazer nada que não queira. Ninguém é obrigado a fazer nada pelo outro. E mais, fazendo uma coisa pelo outro não melhora a sua vida necessariamente. Só melhora a sua vida se você estiver fazendo aquilo porque você quer fazer. Porque você se sente bem fazendo. Entende o que eu quero dizer? Então não é automático. Eu fui lá, fiz umas roupas e levei para os mendigos. Eu já estou me sentindo melhor.
Não necessariamente, porque se eu tô fazendo aquilo, mas eu chego lá e eu tenho nojo dos mendigos, eu não quero encostar neles, eu não quero. Não adianta eu ir lá, porque eu tô me desrespeitando, eu tô me ferindo, eu tô me violentando, eu tô invadindo o meu próprio espaço, eu tô me permitindo e criando um abuso para mim mesma. E aí o que vai acontecer? No dia de eu fazer isso, eu preparo a sopa. Se eu não quero ir, eu preparo a sopa e eu fico doente na hora e peço para outra pessoa levar. Entende o que eu quero dizer? Gente, vai acabar aqui os segundos do Instagram. Eu vou encerrar e volto de novo. Só um pouquinho. Eu vou compartilhar e abro outra live. Peraí, só para terminar o assunto. Só um segundo. Gente, a gente tá aqui, né, ao vivo no Face, mas eu tô só fazendo essa, porque senão ele ia acabar. Ele tava assim, tipo, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Vai ficando chato, né? Acho que deu de novo. Estou ao vivo de novo no Instagram. Então, eu coloquei aquele lá no ar para quem quiser ver depois, o início que perdeu, e aí quem quiser entrando aqui de novo, já estou aqui ao vivo de novo. Só esperar o pessoal entrar, que tinha umas pessoas ali. Então, e aí eu vou continuar. é, Será que as pessoas estão vendo que eu continuo aqui, gente? Enfim. Deixa eu ver as perguntas que vocês foram escrevendo para mim. Mas eu quero continuar desse negócio da gente fazer coisas que a gente nem percebe que a gente não quer fazer, tá? Eu tinha perguntado, faz sentido para vocês? E tinha respostas, faz muito sentido e tal. Daisy, o sexto plano, ele não é o plano dos anjos. Eu falei sexto plano? O quinto plano é o quinto plano, é o dos anjos. O sexto plano é aquele que eu falei do solfejo, dos mantras, dos bídias, né? Que a gente está falando da geometria sagrada, tá bom? Então, não sei se ficou confuso, então a parte que eu falei da. Ai, Fabiana conseguiu entrar, né, de novo. Eu tô aqui vendo as questões que estão aqui no Face, enquanto o pessoal entra para eu terminar aquele assunto. Cris Rainha está estudando os óleos essenciais, é super legal para usar. Tenho gatos, é isso aí. Então, as informações que eu coloquei. Ai, lindona Ana Luísa, Aninha. Então tá, então voltando lá, continuando. Deixa eu beber uma água que minha voz tá falhando já, né? Me empolgo. Não babei. Gente, então assim. Então, não necessariamente, se a gente faz coisas que são intituladas como fazer bem ao próximo, né, se a gente faz bem ao outro, a gente está fazendo bem a nós mesmos. Não, é o contrário. Se a gente está fazendo bem para a gente está fazendo bem para os outros. Por quê? Porque a gente faz parte de um todo. Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer para fazer bem para os outros é fazer bem para a gente mesmo. Então, por exemplo, digamos assim que, assim, pensando que a gente vai desenvolvendo, né, os nossos talentos e tudo mais, a forma de usar a nossa energia. Imagina eu ficar de mau humor e permanecer de mau humor. E aí eu chego para, sei lá, eu vou na padaria e aí eu chego com uma cara amarrada. Se alguém tiver meio de mau humor e olhar para mim, esbarrar em mim e eu olhar feio, essa pessoa já vai ficar mal. Quando ela chegar na casa dela, ela, claro que tem que estar propenso a isso. Mas assim, é fácil um ir contaminando o outro. Então, o melhor bem. Existe o melhor bem? Acho que. Vou usar o melhor bem, vocês entenderam. A coisa mais
linda de fazer, a melhor forma de você ficar bem é fazendo bem para você mesmo. Então, se você está fazendo um negócio que você não quer, que você não gosta, que você fica doente toda hora, sabe aquela coisa? Fica doente, não quer ir no trabalho. Gente, arruma um jeito de fazer outra coisa. Esse arrumar um jeito nem que seja meditar para ver como você consegue melhorar o seu humor naquele trabalho. Ou muda a forma de você ir trabalhar, a forma de você se perceber, muda, sei lá, mesa de lugar, fala, chefe, na boa, eu vou tentar aqui uma outra coisa que eu preciso ficar virada para a janela para eu ficar bem, ou não, essa claridade acaba com o meu dia, eu preciso ficar de costa. Gente, sabe? Tenta dar jeito para melhorar a vida de vocês, porque quando a gente tá bem, a gente faz bem pro outro, porque a gente faz bem pro meio que a gente tá. E fazendo bem pro lugar que a gente entrou no lugar, a gente faz bem para aquele lugar, aquelas pessoas que estão ali, elas vão chegar em outros lugares, vão fazer bem em outros lugares, que vão fazer bem em outros lugares, e isso é um efeito dominó. Na medida que a gente está insatisfeito, de saco cheio, é igual. Então, a melhor coisa a fazer é fazer coisas que te deixem bem, satisfeita, feliz. E não fazer coisas para o outro. Se você faz o bem para o outro e não está bem, não adianta. Porque você está dando a informação, achando que está passando uma informação para o todo e você está passando outra. Você está passando a de descontentamento, em vez de passar a de estou fazendo bem. Você tá, entendeu? Precisa entender como usar a linguagem da energia desse mundo para conseguir se comunicar de forma efetiva. Entendeu? Foi boa essa dica, não foi? Foi tipo, então se observa. Então, dica para a história do propósito de vida. Tá insatisfeito? Tá fazendo aquilo de forma insatisfeito? Vai olhar se dá para melhorar. Se não dá para melhorar, você fala, não, eu sou... tem umas coisas assim que não dá nem para você fazer se você odeia, né? Mas sei lá. Gente, me dá um exemplo. Deixa eu ver. Cristina tem falado isso para várias pessoas para conversar. Se você não cuida de você e se sente realmente bem, o que pode oferecer é exatamente isso. Você oferece o que você está mal. Você oferece a energia que você está sentindo. Então, por exemplo, digamos que eu seja uma pessoa... eu sou filha de um advogado e meu pai quis que eu estudasse direito e eu sou uma advogada. Frustrada. E eu odeio estar no escritório, eu odeio ir trabalhar todos os dias, eu fico de cara amarrada, eu desenvolvo várias coisas no meu sistema digestivo, no meu sistema circulatório, me coço, me aparecem manchas na pele, acontece um monte de coisa, tem dia que eu não consigo respirar e não vou, começo a ter pânico, gente, qualquer uma dessas coisas. Para olhar. Por quê? Você está no seu caminho, está no seu propósito se você se sente satisfeito. Se você está insatisfeito, é um indício. Então, olha se dá para melhorar alguma coisa. Se não dá, você não consegue ver nada, mas tem uma coisa no seu dia que você faz, que você se sente super bem, medita sobre isso. Vai lá se colocar de novo na situação. Se você fizesse essa mesma coisa de uma outra forma, porque se você não gosta, você vai meditar para ver onde você pode transformar para aquilo passar a ser gostoso. E se você acha uma coisa que é gostosa, mas ela é porcentualmente no seu dia a dia, ela uma coisa rápida que você faz, você fala, não, eu adoro o jardim e cuidar das plantas, mas eu faço isso uma vez a cada 15 dias. Nossa, quando eu faço eu fico tão bem. Então vai meditar se aquilo te faria melhor ainda se você fizesse mais tempo. Se você fizesse até do jardim do outro.
E aprendesse a fazer isso, começasse a oferecer isso para as pessoas como trabalho. Pode acontecer também de você falar, ah, não, eu gosto, mas eu gosto essa uma vez a cada 15 dias. Para mim tá suficiente. Então, tudo bem. Mas se você é uma pessoa que está insatisfeita com o seu trabalho, com o seu relacionamento, então vai entender o que você pode fazer para aquilo mudar, né? Para você poder transformar. E aí olha também aonde você tem prazer. E tenta puxar isso, esse gancho da onde você tem prazer, para mais, de forma mais expandida na sua vida. Entende? Se você acha que mexer com a planta, que foi o exemplo que eu dei, mexer todos os dias com a planta vai te fazer feliz, então vai fazer isso da vida. Ai, não, não dá, porque eu tenho as contas. Beleza. Então inclui isso todo dia na sua vida e continua com aquele seu trabalho meio mala. E aí vê se a sua vida já melhora um pouco a harmonia. Aí você vai falar, então, eu chego no meu trabalho, mexo nas plantas de manhã, tá tudo lindo, tudo ótimo. Quando eu chego no meu trabalho, eu nem tô chateada, eu vou feliz pro trabalho, porque eu acabei de fazer o que eu queria. Mas aí vai passando o tempo, vai chegando a hora do almoço, vai chegando no meio da tarde, eu vou ficando meio estranha. Gente, beleza, já melhorou, você tava estranho todos os dias, o dia inteiro. Só num dia a cada 15 dias que você estava mais feliz. Se você inclui isso no seu dia a dia, você já melhora. E aí você faz aos poucos. Porque, lembra, a gente está aqui para a gente aprimorar virtudes. Então, se você consegue, mesmo que por 15 minutos do seu dia, se você não tem nenhuma coisa boa no seu dia, você fala, não tem nada de bom no meu dia. E você consegue trazer 15 minutos, sua vida, o humor, né, a qualidade da sua vida já muda completamente. Se você faz metade do dia coisa que você se sente super ótima, a outra metade não, beleza. Então, o desafio é você trazer mais ainda isso para sua vida. Fê, caiu o Insta, mas ele voltou, né? A Fernanda tá falando que caiu o Insta, mas como não aparece aqui para mim quando foi isso, ele terminou a 1 hora, eu iniciei de novo. Aqui para mim tá ao vivo. Tem algumas pessoas aqui, né? Ao vivo. Tem. Tá, beleza. Então tá acontecendo. Deixa eu ver aqui. O celular tá travando, Mari? Continua travando ou ele já tá... Peraí, deixa eu ver. Ai, gente, várias pessoas falaram coisas aqui. Deixa eu ver. As dicas, ótima dica, tal. Aí, comida. Comida não faz. Se tá mal. A comida faz mal? Tânia, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se você tá mal, se a comida vai te fazer mal? Olha, isso depende muito da pessoa, depende muito da dinâmica, né? Tem gente que fica super apreensiva e passa mal e não consegue nem comer. E se comer, vai passar mal. Agora, se você é o tipo da pessoa que tem uma avó que faz coisas incríveis e que te remete que ela está viva e ela ainda faz, está lúcida, maravilhosa, com super saúde e te faz aqueles biscoitinhos que ela fazia para você, os bolinhos de chuva, de criança, e que você se sentia super acolhida, recebendo uma super amorosidade. Se você for na sua avó comer o bolinho, vai te fazer super bem. Ou, se sua avó não estiver mais aqui e tudo mais, e você tiver a receita e você sabe fazer os bolinhos, se você fizer o bolinho, isso vai te fazer bem. Porque te remete a uma sensação de acolhimento que você tem gravado no seu sistema. Então, a comida vale sim. Vale nessa, é uma dica super ótima. Mas, uma coisa importante, parou de travar, Mari? Uma coisa super importante. Isso depende muito da pessoa. Outro dia, eu tenho uma prima ótima. E aí ela fez um post no Face faz muito tempo. Ela é gordinha e tal, né?
E aí ela falou assim: Nossa, eu gostaria que quando é, na minha infância, eu gostaria que cada vez que eu ficasse triste, alguém me pegasse, me levasse fazer 3 voltas, sei lá, ela falou um número lá, já não lembro, né? Digamos, 3 voltas no quarteirão correndo, né? Hoje eu não seria obesa, né? Que ela não sei nem como que ela tá agora, se está acima do peso ou não, mas ela, né, se sentia pesada, né? Uma série de coisas de saúde. E aí ela fala que se elas tivessem, em vez de. é, os pais também da minha época, né? Eu tenho 42 anos e eu lembro de umas coisas assim que quando uma criança estava agitada, estava triste, eles molhavam a chupeta no açúcar refinado e dava para a criança, para acalmar o açúcar. Então, a gente que tem essa idade, é um pouquinho mais velho, tem uma coisa de acolhimento no açúcar, no doce, que isso é legal dar uma olhada se está prejudicando a saúde, né? Porque daí, uma coisa super legal é você criar formas de acolhimento que te façam bem, que façam bem para a sua saúde. E isso é possível, né? Então, se você criar hoje eu fico super bem se eu vou dar uma volta no parque. Se eu vou até a praça e fico sentado 5 minutos, né? Então isso, ou se eu sento ali e faço uma meditação, ou se eu faço, sei lá, 30 polichinelos, entendeu? Ou eu pego uma corda e bato corda, ou eu tenho um bambolê. Eu comprei um bambolê e ele é bem legal. Ah, faz tempo que eu não mexo nesse bambolê, mas ele é uma coisa que me remete à minha infância. Ele me traz satisfação. Então você pode criar. Então, quando eu comprei esse bambolê, era exatamente para isso. Para eu fazer exercício e criar uma coisa que me remetesse ao acolhimento da minha infância. Então, o que eu teria era um exercício, já que contei para vocês no outro vídeo, né? Que eu sempre fui uma pessoa mais sedentária e tal. Então, eu puxei isso, que era uma coisa que quando eu era criança era gostoso para mim. Então eu falei, eu vou ter esse bambolê, porque aí a hora que eu tiver vontade, eu olho pro bambolê, pego o bambolê, brinco um pouquinho, e isso é muito benéfico. Então a gente pode realmente trazer coisas da nossa infância e não precisa ser somente hábitos que prejudiquem a saúde, tá? Então vamos ficar atentos e usar o nosso discernimento também, tá? A Fabiana está dando exemplo. Sair com uma sair com uma determinada pessoa que você não quer só porque ela insiste em estar com você e de alguma maneira não conseguimos falar não. Isso é para se olhar, né? Porque se você faz coisas que você não quer sair com a pessoa e você não consegue falar não para a pessoa, você não consegue dar limites na sua vida, é interessante olhar, né? Porque você está abrindo espaço para ser drenado, para deixar a sua energia ser esvaída. Então, é legal você estar com pessoas que você goste. É legal você fazer coisas que você goste. Travando direto ainda? Qual é o assunto? Então, já é a segunda parte de um assunto, o propósito de vida, como identificar o meu? Esse é o tema dessa live. E aí eu expliquei inúmeras coisas, assim, de várias formas. Legal pegar a live do começo. Então, eu compartilhei já a primeira parte. E aqui eu só estou complementando para não deixar o assunto em aberto. Mas seja super bem-vindo. O seu nome é um ser afim. Não, um ser editação, meditação. Um ser afim meditação. Seja super bem-vindo ou bem-vinda. Eu não consigo enxergar aqui a fotozinha, tá? Me desculpa por isso, tá pequenininho aqui no meu celular. Mas todos super bem-vindos.
Ah, a Fabiana já tinha respondido, propósito de vida, tá ótimo. E aí parou de novo, gente? Agora tá funcionando ou não tá funcionando? Agora tá, né, Fabi? Que coisa doida. A Fabi tá indo. Fabi, só você tá. A Fabi tá funcionando, Fabi. Bom, então é isso. Isso que eu queria dizer para vocês. Deixa eu descer aqui ver se tem mais alguma. Maria Lúcia, tudo bem com você? Chegou agora, meu bem. Seja bem-vinda. Eu já estou terminando aqui a live, depois eu vou. Ela fica aqui no Face, aí você pode assistir inteira. É isso mesmo, Deise. Fazer o bem para alguém sem fazer bem para você não é legal. E fazer uma comida, é a Cris falando, e fazer uma comida, cozinhar com astral ruim, também creio que passa essa energia para o alimento. Gente, os reikianos sabem, os Theta Healers também sabem. Abençoar a comida, né? Porque daí se passou por pessoas, seu alimento, desde o grão, desde a água que chegou naquele grão, a pessoa que regou aquela plantinha, né? O cara da máquina que passou com a máquina lá arrumando a terra, arando a terra, quem colheu, quem transportou, quem colocou lá na feira, no sacolão, no mercado, né? A gente que pegou, levou para casa, a gente mesmo que passou por aquele alimento. Então, abençoa sempre, né? Emanar boas energias para aquele alimento, pedir que o nosso corpo honre aqueles ingredientes, honre aqueles nutrientes e que o nosso corpo metabolize e absorva da melhor e mais elevada maneira. Isso é como a gente fala no Tata Healing. Então, ai, que bom que tá ótimo. Então, abençoar sempre, porque daí quando a gente abençoa o alimento, né, a gente emana energia de amor, né, incondicional, é a energia da fonte criadora, é a energia que faz tudo que a gente tem, que a gente é. Então, isso traz vitalidade para a gente, traz vitalidade para o nosso entorno. A gente pode fazer isso na nossa casa, a gente pode fazer isso nos nossos objetos, no nosso carro, Daisy sabe, né? Fazer no carro, dar coesão para o carro, né? O carro acaba sendo a nossa extensão de transportar, né? Quem tem carro. Né? Ou então é o busão, é o Uber, enfim, mas quem tem um carro que você acaba usando o mesmo carro todo dia, ele acaba sendo uma extensão, né? Então, abençoar tudo, honrar tudo, agradecer a facilidade, a utilização, a função daquilo. Né? Agradecer a função dos nutrientes, agradecer a função da minha casa, que me dá segurança para eu me revitalizar à noite, para eu me acolher, para eu ficar quentinha, para eu ficar satisfeita e no dia seguinte acordar descansada, para trabalhar mais, para fazer mais o meu propósito de vida, para passar para frente mais informações de tudo que eu estudei, que eu estudo, que eu pratico, para viver mais, para experimentar mais as energias. Né? Então é isso que a gente faz. Então a história da comida é a mesma coisa, dos objetos é a mesma coisa. Então tudo isso ajuda a gente a identificar o nosso propósito de vida. Gente, se ainda assim vocês tiverem dificuldade, nossa cama, Fabi, exatamente. Tudo. Se vocês ainda assim sentirem dificuldade, procurem as terapias. As terapias estão aí como fonte facilitadora do autoconhecimento. Então, seja qual for o método, seja qual for, sabe? E sente de coração quem é aquele profissional que vai te atender. Sabe? Se você for lá e falar, mas eu não me senti bem e tudo mais, vê o que é aquilo. Medita sobre aquilo. Acha outro profissional.
Às vezes a gente acha, é igual mecânico, gente. Já dei o exemplo do mecânico. É igual atendente de loja, é igual padeiro. Se você não experimentar várias padarias, você vai achar, e você comer um pão que você não gostou, você vai falar, ah, eu não gosto de pão. Não, você não gostou daquele pão. O pão feito por outro padeiro pode ser que você goste. Mas pode ser também que você escolha que você não quer comer pão. E tudo bem. Pode ser, inclusive, que tenha tipos de pães diferentes. Tem o tipo de pão francês, tem o tipo de pão de forma, tem o tipo de pão baguete, tem o tipo de pão sírio. Tem vários tipos de pães doce, tem vários tipos de pães salgados, né? O pão de torresmo, pão de calabresa. Qual pão que você não gosta? Não, eu não gosto de pão. Tá bom, se você experimentar vários, falar, não, olha, realmente tem alguma coisa neles todos que eu não gosto. Aí você sabe que você não gosta. Mas se você for num profissional, num mecânico, você vai falar, então eu não gostei do mecânico, acho que não vou mais no mecânico. Se você precisar arrumar o carro, ou a bicicleta, ou a moto, você vai achar um mecânico que consiga suprir aquilo que você precisa. Não é qualquer um. Pode ser que um sirva, o outro não. Porque são pessoas. E pessoas são únicas. Eu sou única. Então, quem sentir de fazer o curso comigo, a sessão comigo, é comigo. E eu nunca vou perder essa pessoa como cliente. Nem se eu tiver um aluno de básico e ele for fazer o curso avançado de Digging com outro instrutor. Por quê? Porque a gente está livre. A gente é livre para ter mais informação possível, para ter mais vivência possível, para ter experiências diferentes com pessoas diferentes. Então, sim, eu dou aula para alunos de outros instrutores e tenho o maior prazer em fazer isso. E sim, se um aluno meu falar, olha, eu vou lá fazer o tal outro curso com outro instrutor, em outra técnica, eu vou falar, vai lá e depois me conta. Porque tudo é único. Eu fiz muitos cursos com o mesmo instrutor, né? Também tem essa coisa, que a gente se identifica e a gente fica ali naquela fonte, né? E depois a gente abre e vai fazer com outras pessoas e volta e faz de novo com esse, e assim vai. E a gente vai sentindo o assunto, porque cada pessoa tem um assunto, cada pessoa é um filtro. Se eu conheci o filtro com essa, eu posso conhecer agora o outro assunto, ou o mesmo assunto, falando do mesmo assunto, em ângulos diferentes, com outro. Né? Imagina, não, vocês assistem minhas lives, agora vocês não vão ver de mais ninguém. Eu tenho passado umas coisas, vou contar para vocês. Eu tenho passado umas coisas que eu tenho achado meio bizarro. De ir em lugar para fazer curso, para marcar, de dar o curso de Theta Healing, e algumas pessoas falarem assim para mim, a gente não vai aceitar você porque a gente já tem um outro Theta Healer que atende aqui. Gente, eu não consigo entender isso, porque ninguém perde cliente para ninguém, ninguém rouba cliente de ninguém. Então, se tiver 2 Theta Healers atendendo, 3 Theta Healers, 4, 5, quantos forem, no mesmo espaço terapêutico, todo mundo só tende a ganhar. Porque isso é abundância. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? É abundância. É você poder comer uma comida num restaurante italiano e no outro fim de semana você ir no restaurante grego e depois no outro no espanhol. Isso não quer dizer que você passou a não gostar mais do italiano. Quando você tiver vontade, você vai voltar naquele restaurante italiano. É a mesma coisa para tipos de terapia, para terapeutas. Cada coisa tem a sua essência única.
Então não dá para ninguém me comparar a outro instrutor de Theta Healer. Não dá para me comparar a nenhum outro terapeuta quântico. Não dá para me comparar a nenhum outro terapeuta floral ou químico. Não dá para nenhum amigo meu me comparar com outro amigo. Porque eu sou única. Eu sou uma amiga única. Tô vendo aqui um ex-namorado, e a minha namorada deve estar aqui também. Essa pessoa, meu ex-namorado, ele é um ex-namorado único. E eu sou uma ex-namorada dele única. Né, Pretinho? Saudade de você, viu? Então, assim, somos únicos. Não dá para ele falar, ai, não, essa minha amiga, né? Um amigo falando, ai, não, essa minha amiga, ela é muito melhor do que aquela outra. Não, gente, a gente tem vários amigos. Como é que a gente fala que um é melhor que o outro? Aí, se a gente encontrar um, quer dizer que a gente não gosta mais do outro? E aí tem me deixado muito surpresa isso, de chegar nos lugares e receber esse tipo de... O que vem na minha cabeça é acolhimento, esse tipo de acolhimento. Tipo, ai, não, seria injusto. Não, assim, ou então, alguns eventos, né, e que as pessoas... Aí eu proponho coisas diferentes para um espaço, para um parceiro e tudo mais, e aí a pessoa fala, ai, mas tá tão diferente, eu já combinei outra coisa com as outras pessoas, vai ser injusto se eu deixar você fazer isso. Gente, que mundo que a gente vive! Somos livres. A gente gosta de coisas diferentes. Então, se eu fizer uma coisa que é muito boa para mim, não necessariamente vai ser muito bom para o outro. E isso é maravilhoso, isso é abundância. Isso agrega, isso enriquece o ser total que a gente forma. Isso é abundância. Isso é abrir espaço e se permitir vivenciar de forma satisfatória o nosso propósito de vida. É abrir a chance, a oportunidade de estar feliz, de estar bem. Então, quando tem essa coisa de muita comparação negativa, né, do comparar de, compara e falar, eu não posso deixar você fazer isso, né, e é uma coisa muito, assim, da minha família, tinha muito isso, né, então se ia dar para uma filha, ia dar para outra também, principalmente eu e a minha irmã mais velha, que éramos de idade mais próxima, né, outro dia minha avó veio aqui, em casa e ela me trouxe uns paninhos. Eu tenho uma avó viva, gente, ela tem 90 anos, uma fofa. E ela me trouxe de presente uns paninhos de prato e tal. Isso já faz um tempo, já faz um ano e meio, mais ou menos. Sei lá. E aí, ela veio, tal, a gente fez um chá, um bolo e tal, e ela me deu os paninhos de prato, uma toalhinha e tal. Quando eu falei pra ela, ai, vó, a minha irmã tá chegando, que era mais nova, não era nem a mais velha, que eu tenho mais diferença de idade. Eu falei, ela tá vindo pra te dar um beijo, que ela mora por aqui também. Aí a minha avó falou assim, ai, Simone, então deixa eu separar uns paninhos pra ela, porque ela vai chegar e aí só você ganhou. Então a gente com 40 anos, nesse rolê. Então como que foi a minha educação? A minha educação foi de comparação, de que se dá igual para todos. Nós não somos iguais. Nós não gostamos igualmente das mesmas coisas. A gente não tem preferência pelas mesmas coisas. Cada um tem uma coisa diferente da outra. Se a gente entrar numa aula, por exemplo, de artes, cada um vai pegar um pincel, um tipo de pincel, uma cor de tinta, para fazer a sua história, para fazer a sua pintura. E é assim na vida. Cada um escolhe a sua ferramenta.
Cada um escolhe o seu material. E isso é a abundância. Isso é a gente poder realmente estar no nosso caminho, no nosso propósito de vida, desempenhar de forma plena, da forma mais elevada o nosso caminho. É aproveitar de forma mais ampla, é experimentar o que a gente tiver vontade, é se permitir, é se dar liberdade. E aí a gente vive numa cultura que tem esse desafio. Mas a gente nasceu aqui. E a gente escolheu aqui. Lembra quando a gente passou no cinturão, paranã? A gente escolheu a mãe, que a gente ia entrar pela coronário dela, pela matriz, para encarnar e ela ajudar a gente a nascer. E aí quem tem irmão sabe, né, que cada um lida de uma forma com as situações. E aí a gente escolhe, e aí a gente vai aprimorando, e aí a gente vai mudando, transformando, conquistando. E a gente não precisa das mesmas coisas. Então, gente, quem ainda tá com essa coisa de se limitar, se prender, achando que precisa ser igual para todo mundo, observa o que você quer de diferente das outras pessoas. O que você quer que você não tem. O que você gostaria mesmo que fosse. E aí eu dou até uma outra dica que é interessante, um exercício. Isso que você, quem oferece coisas, né, essas pessoas que me disseram, né, que põem as regras e acham que tem que ser para todo mundo igual. Faz uma enquete. Pergunta para as pessoas se elas querem aquilo daquele jeito. Pode ser que você se surpreenda, que só você queira daquele jeito. Tudo bem se você quiser continuar querendo daquele jeito. Você continua ajudando as pessoas, você tem um cenário. Você faz parte do cenário das pessoas, as pessoas fazem parte do seu cenário e tudo bem. Você vai estar ajudando as pessoas a perceberem um dia que aquilo que elas têm, elas não querem. E aí tudo bem, a hora que elas superarem isso, que elas aprenderem isso, elas desconectam. E tá tudo certo. Né? É bem interessante a gente pensar nessas coisas. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para eu responder. Eu espero ter ajudado, que meu propósito de vida é facilitar para vocês terem um autoconhecimento de uma forma mais fácil, mais suave, mais leve, mais harmoniosa. Vocês tenham saltos quânticos de formas tranquilas. É isso o meu propósito. Então tá aí para vocês o que eu tenho a oferecer. Ah, Silvio, grata eu por você estar aí e me dando a oportunidade de poder falar para você, né? Falar, ter ouvinte, que para eu desempenhar é interessante, mas eu preciso dos ouvintes. Gratidão, que a luz do Criador expanda sobre todos os seus propósitos, todos os nossos propósitos, Daisy. Eu vou fazer um download, então, desse que a Daisy acabou de fazer para mim. Sim, eu aceito. Então, vocês aceitam, quem quiser fala sim no coração, fala sim em voz alta, onde estiver. Vocês aceitam receber a partir da fonte criadora, da energia, de tudo que a facilidade de expandir a consciência, expandir o seu propósito, ter clareza cada vez mais do seu propósito de vida, estar no caminho, se sentir estando, que vocês já sabem estar no caminho de vocês, que vocês já sabem sentir a satisfação no caminho de vocês, que vocês já sabem perceber o que faz vocês sentirem a satisfação do caminho de vocês. E que vocês sabem escolher viver na satisfação do caminho de vocês, no cotidiano, no dia a dia de vocês. E que vocês sabem cada dia mais criar com facilidade
novas consciências, novos caminhos, novos ângulos de visão. E que a luz de vocês esteja ampliando a cada clareza dessas. E que vocês já sabem ampliar essa luz de vocês, expandir essa luz de vocês e espalhar essa luz de vocês para todas as pessoas e todos os lugares que vocês encontram, automaticamente, sem fazer nenhum esforço, que vocês já sabem fazer isso. Que vocês já sabem fazer o que traz para vocês satisfação e automaticamente traz satisfação para as outras pessoas, que isso é leve e fluido para vocês no cotidiano de vocês e na rotina de vocês. E que vocês já sabem, a partir dessa energia plena, dessa fonte criadora de energia, criadora de tudo que é, o sentido, o significado amplo, pleno, da mais elevada forma, da satisfação da sua vida, da satisfação do seu propósito de vida. Então, muito amor incondicional para vocês, que vocês desconectem daqui seres melhores do que vocês chegaram, mais lapidados, mais brilhantes, e que possamos seguir juntos. Então, um beijo para vocês, e até quinta que vem eu coloco o tema para vocês no Insta e aqui no Face. Tá bom, gente? Beijo grande e até mais. Quem tiver mais dúvida, coloca aqui que eu respondo depois. Tá bom? Beijo.